Boa noite, o Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, participou na tradicional ceia de Natal com os militares. Na sua mensagem, Evaristo Carvalho apelou para a observância do quadro de referência ético-profissional. O Comandante Supremo das Forças Armadas referiu-se a cumprimento da disciplina, lealdade, patriotismo e camaradagem. O Presidente da República partilhou ontem com os oficiais militares um momento de confraternização no jantar por ocasião da quadra festiva. O objetivo foi unir os membros desta grande família no momento de confraternização. A par da honra militar, significam patriotismo, camaradagem, disciplina, lealdade, competência, coragem moral e física. Este conjunto de valores estão agregados particularmente aos militares no quadro de referência ético-profissional, revestida de grande dignidade com que servem à nação. Por esta razão, este período é também propício a uma profunda reflexão sobre a postura militar inserida na sociedade. A postura militar deve pautar pela competência, sobriedade, abnegação ao serviço da defesa da nação, pelo qual jurou defender. O momento juntou todos os oficiais, militares e soldados na ceia da quadra festiva, isto é, em alusão ao Natal e Ano Novo, momentos que servem para fortificar os laços de amizade entre os membros da Força. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para desejar-vos a todos, bem como às vossas famílias, votos de boas festas e um próspero Ano Novo. Minhas senhoras e meus senhores, como Comandante Supremo das Forças Armadas, é com grande satisfação e esperança que continuo a depositar total confiança nas vossas ações. Para terminar, quero chamar a atenção à coesão, disciplina, espírito de sacrifício no cumprimento escrupuloso das missões, devendo sempre nortear as vossas intervenções na defesa e segurança da nação e das suas instituições. A todos, um Santo Natal e um ano novo cheio de realizações. Depois do discurso, os presentes se deleitaram nos pratos bem azeitados e com tutanos disponíveis nesta ceia de Natal e Ano Novo e da companhia do Comandante Supremo das Forças Armadas. O Primeiro-Ministro e chefe do Governo inaugurou esta sexta-feira o novo Centro de Formação da EMAI, igualmente o requalificado Laboratório de Microbiologia para testar a qualidade da água. Os novos espaços funcionam na direção técnica da empresa de água e eletricidade. Foram, no total, 10 salas inauguradas esta sexta-feira na direção técnica da EMAI. Algumas das salas serão utilizadas para a formação dos quadros da EMAI. Foram ainda inauguradas salas de laboratório. O espaço contempla ainda uma sala técnica. As salas ora inauguradas vão funcionar já em janeiro do próximo ano. Segundo o diretor da EMAI, o laboratório está habilitado para testar a qualidade da água e citou 3 razões que motivaram os avanços destas infraestruturas. Nós temos um contrato, uma parceria com a EFASEC, compramos uma série de celas para requalificação e construção do novo despacho. As celas já estavam pagas, mas eles disseram que não iam enviar a célula para São Tomé, porque São Tomé e EMAI não tinham onde guardar as celas. Disse que não, envia que nós vamos arranjar lugar para guardar as celas, porque já estão pagas, é nossa. Amanhã depois, se houvesse alguma briga entre EMAI e EFASEC, as celas estavam lá deles. Pronto, então motivou-nos a arranjar lá hoje é sala de formação, onde nós vamos fazer sala de formação. Preparamos isso. Ao fazer as coisas, que é para não ficar retalhadamente retalho, então unificamos isso
e demos melhor qualificação à instalação técnica e hoje é o fruto de trabalho. Agradeço a toda a gente que nos apoiou para que esse fruto de trabalho o objeto que nós temos hoje. Para o Ministro das Infraestruturas, Carlos Villanova, o percurso da EMAI ainda não terminou. O Governo está empenhado na melhoria da sua situação. Nós sabemos o que esperamos da EMAI e sabemos quais são os desafios que restam a ser feitos. Não está resolvido o problema da EMAI. O percurso que nós fizemos, mesmo se paliamos muita coisa, nós sabemos que ainda há muito a fazer, porque nós pretendemos atingir patamares de satisfação plena de todas as pessoas. Mas para isso tem que haver mais engajamento, melhor comprometimento de todos os trabalhadores, porque nós sabemos que nem todos se comprometeram com a causa. E sem esse comprometimento nós não poderíamos continuar a garantir essa prestação que nós pretendemos e almejamos para todos os santomenses. Porque, reparem, amanhã deixamos de estar neste governo, há um outro governo, mas os marcos históricos que nós atingimos, levámo-lo conosco e convosco. Se Príncipe hoje tem energia 24 horas, fizemos-lo em conjunto. Se as zonas mais distantes, mais remotas do país estão eletrificadas, fizemos-lo em conjunto. Se atingimos as taxas de penetração em matéria de água e de energia, foi feito em conjunto. Mas para que, de facto, nós consigamos fazer mais com melhor gestão de recursos, fazer mais também profissionalmente, é preciso, e volto a dizer, que haja mais comprometimento e melhor engajamento de todos os trabalhadores da EMAI. A inauguração foi feita pelo Primeiro-Ministro e chefe do Governo, que manifestou a sua satisfação pelo facto da população mais distante do país dispor atualmente de energia elétrica como uma promessa do seu governo. Que o governo conhece intimamente por dentro os problemas da EMAI. O que é preciso é, quando as coisas estão bem, também dizer que as coisas estão bem. E é verdade que esses últimos anos fizemos grandes avanços com a EMAI no domínio da água, no domínio da energia. E é verdade também que isso só foi possível com o empenho dos trabalhadores da EMAI. É verdade também que há uns que podiam fazer um pouco mais, mas estamos à espera que eles façam sempre um pouco mais. É verdade que a EMAI continua a ter problemas de sustentabilidade. A faturação tem que melhorar, sem dúvida. Nós temos que ter uma produção que seja mais econômica, não só baseada no gasóleo. Mas a prioridade foi levar energia às populações. E felizmente estamos quase, hoje em dia, a 100% de cumprimento desse objetivo. E aqui toda a gente tem que reconhecer e ninguém poderá atirar pedra à EMAI nesse capítulo. O Primeiro-Ministro afirmou também que está satisfeito quanto ao futuro da EMAI e que a empresa deve caminhar para se libertar da dependência da energia produzida pelo gasóleo e enverdar-se pela energia renovável. Devemos, nos próximos tempos agora, nos consagrarmos ao mix energético, quer dizer, libertar-nos da dependência do gasóleo. E devemos melhorar a faturação, quer dizer, melhorar também os índices de gestão. Mas nós sabemos onde é que estão os problemas, precisamos é coragem, trabalho e determinação para implementarmos as soluções. E coragem não nos falta, determinação não nos falta e capacidade de trabalho também não nos falta. Por isso, eu fico bastante confiante quanto ao futuro da EMAI. E aproveito esta quadra para desejar a todos as boas festas, em paz, em família, que aqueles trabalhadores que estão a fazer sempre turnos e estão sobrecarregados de trabalho, passam mais tempo com as famílias, aproveitam esses dias para dar mais à família, porque de facto, sem uma família a nossa atrás, a nos apoiar, sem uma mulher a nos apoiar, sem um homem a nos apoiar,
sem os filhos, nós somos muito fracos. O primeiro-ministro Patrício Trovoada aproveitou o momento para melhor interagir com os trabalhadores da IMAI num convívio fraterno. Instalação técnica da IMAI mais apetrechada, com uma sala de formação e um laboratório para analisar a qualidade da água. Foi empossado hoje o novo administrador do Gabinete de Registro e Informações Públicas, GRIP. A cerimónia aconteceu na sala de audiências da Assembleia Nacional. Depois de 2 tentativas, Luís Paquete ganhou com 32 votos a concorrência para a ocupação do cargo de administrador da GRIP, Gabinete de Registro e Informações Públicas. Achei por bem participar de novo nesse concurso de 2017 e fico grato por ter sido um dos escolhidos para que votados nesse momento, porque tive uma votação de 32 votos e agradecer todos os deputados da Assembleia Nacional, não só como também os da 4ª Comissão e do partido em que também votou em mim. Minha honra cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência nacional, promover o progresso econômico, social e cultural povo santomense e desempenhar com toda lealdade e dedicação as funções que me são confiadas. Com este juramento marca o início de mais uma missão, garantir a transparência nas questões de exploração petrolífera. É um gabinete que foi criado numa condição de que São Tomé e Príncipe não cometa os erros que muitos países que nós temos hoje no mundo no que diz respeito à produção e exploração e produção de petróleo, visto que a questão da transparência é uma das questões muito vigentes no mundo do petróleo. Tivemos assessoria de N instituições, principalmente instituições essas como do Reino da Noruega, dos Estados Unidos, que nos criaram uma série de leis e de instituições baseadas em questões que nós poderemos basearmos nela para que não possamos cometer erros que outros países que primeiro começaram connosco cometemos. O presidente da Assembleia Nacional felicitou o novo administrador e apelou ao bom trabalho. Para o novo administrador, desejar-lhe boa sorte para dar uma boa continuidade ao trabalho, como disse, e que disse muito bem na sua tomada de posse, e esperamos que, sobretudo, que cumpra com aquilo que a República precisa em termos de trabalho efetivo dessa instituição, que é uma instituição que vem para trabalhar para o bem do país. Novo administrador da GRIP, impulsado na Assembleia Nacional. A Ordem dos Advogados comemorou o seu 10º aniversário com várias atividades, destacando-se uma palestra onde foi prestada homenagem ao primeiro bastonário da Ordem, o malogrado Edmar Carvalho, que foi designado patrono da referida Ordem. A Ordem dos Advogados comemora 10 anos de existência. A data é marcada com uma palestra que teve início com a observação de 1 minuto de silêncio em homenagem ao Dr. Edmar Carvalho, bastonário falecido da Ordem, pela sua dedicação em prol da justiça. Na sua intervenção por ocasião da data, a bastonária em exercício, Célia Poça, realçou o estado atual da advocacia no país. Hoje, como em outros momentos, a advocacia atravessa um período difícil. Esta dificuldade tem como causa uma série de fatores esses internos e fatores externos. A perca de valores e a mercantilização da profissão têm conduzido à degeneração ética e da deontologia profissional e, consequentemente, a perca de algum prestígio da classe e, em consequência, da dignidade e do respeito do cidadão em geral. A Justiça tem vivido, nos últimos tempos, um discurso público que gira à volta do valor monetário, em detrimento dos valores da dignidade do próprio cidadão. Aquele que não tem condições financeiras não tem direitos, cada vez mais é exigido aos cidadãos o poder monetário para que possam ver os seus direitos e interesses legítimos defendidos. No entanto,
é de realçar algumas reformas legislativas em vigor, nomeadamente para colmatar esta situação. Nomeio aqui a importância para nós, advogados e para a sociedade em geral, a entrada em vigor do novo Código das Custas Judiciais. Código este que vem garantir o acesso ao cidadão de forma mais acessível à justiça, assim como também vem colmatar muitas falhas outroras havidas no que diz respeito aos valores a serem pagos para que a justiça seja dita em prol de todos, independentemente da sua situação económica de cada um. 2 temas foram apresentados e discutidos: o sistema da justiça em São Tomé e Príncipe, do estado vigente ao estado desejado, por Dr. Agostinho Fernandes, e as prerrogativas do advogado versus deontologia profissional, pela Dra. Celisa Deus Lima. Na sua intervenção, o Dr. Agostinho Fernandes realçou os sonhos dos 10 anos passados e a perspectiva para os próximos 10 anos. 2007 foi, portanto, o ponto de partida. Há 10 anos, precisamente, nasci, então, no seio da classe dos advogados e, graças, como se disse aqui, pela intervenção do saudoso bastonário Edmar Carvalho, nascia o sonho de um ideal de justiça que trilhasse o caminho da esperança, da dignidade e da credibilidade. Sonhávamos, na altura, com a criação do Instituto de Acesso ao Direito e à Justiça. Ainda no domínio das reformas institucionais, sonhávamos com um Conselho Superior Judiciário com amparo constitucional e competência exclusiva para a eleição e nomeação de juízes de direito e juízes conselheiros. Sonhávamos com um juízo de instrução criminal. Sonhávamos com um tribunal de relação ou de apelação, ou com a possibilidade de atribuir à secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça a competência, tanto de um tribunal de segunda instância. Foram enumerados vários sonhos que, segundo o orador, não passaram de sonho. O orador sublinhou igualmente os culpados pela situação atual. Nesta década, nós tivemos pelo menos 3 legislaturas da Assembleia Nacional. Tivemos pelo menos 6 governos e 6 ministros da Justiça. Tivemos pelo menos 4 presidentes do Supremo Tribunal de Justiça. Pelo menos 3 procuradores-gerais da República. Pelo menos 5 bastonários da Ordem de Advogados. Tivemos pelo menos 5 comandantes-geral da Polícia Nacional, pelo menos 5 diretores da Polícia de Investigação Criminal e outros tantos diretores do notariado e outras funções. Daí que escusado será procurar os culpados pelo estado atual da nossa justiça. Porque os culpados, creio eu, somos todos nós. Para Agostinho Fernandes, é preciso agir para que a próxima década seja diferente. Importa hoje não só olhar para o passado, mas, sobretudo, olhar para o futuro e termos uma visão positiva do futuro. O que é que nós temos de fazer mais? O que é que nós temos de fazer de diferente para que, em 2007, tenhamos o estado da justiça que nós desejamos. Portanto, esta é a segunda parte. Com base na realidade atual, podemos sonhar para mais 10 anos. Portanto, da realidade do que nós temos hoje a 2027, o sonho que nós queremos. Queremos, portanto, um estado de justiça em que, a nível dos atores, nós tenhamos um poder político claro e evidente, apto para acompanhar o pulsar da sociedade e implementar com objetividade e no interesse coletivo as reformas legislativas no domínio da organização e funcionamento do sistema de justiça. Na apresentação do tema sobre prerrogativa dos advogados, a doutora Celisa Deus Lima exaltou o tratamento inadequado dado aos advogados e deixou um apelo. O advogado exerce um papel de serviço público e de função social ao atuar na defesa dos direitos dos cidadãos. A lei garante que essa defesa possa ser feita com autonomia, independência e em situação de igualdade do advogado perante as outras autoridades. Isto quer dizer que todos são iguais perante a lei e que sem essas prerrogativas, mais uma vez, repito, haveria uma grande desigualdade.
A título de exemplo, continuamos a assistir nas salas de audiência dos nossos tribunais, representando uma ideia retrógrada de que os advogados estão subservientes ou estão numa posição de subalternidade em relação aos outros profissionais do foro, em que temos as duas magistraturas colocadas ao mesmo nível e num plano inferior estão os advogados. Nos dias de hoje, isso já não existe nos países em que se concebe a igualdade entre os profissionais. O advogado não está dependente de nenhuma outra classe, de nenhum outro profissional de foro e, como tal, deve ser tratado com igualdade nas salas de audiência. E aqui deixo um apelo para que essa situação seja rapidamente revista. A Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, Central Sindical, chamou esta sexta-feira os jornalistas para falar da atual situação laboral no país. O secretário-geral da ONSTEP CS, João Tavares, nesta conferência de imprensa, falou da falta de diálogo social e da atual situação do Conselho Nacional de Concertação Social. Para que haja estabilidade, tem que haver diálogo. Se parte do próprio governo, que deve dar o exemplo sobre a questão do diálogo social, não o faz, isto naturalmente terá sua influência no setor privado. E a organização sindical, a central sindical, nós não vamos compactuar com isso, nós não vamos concordar, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho até que haja respeito pela liberdade sindical. Nós reivindicamos a questão do co-trabalho. Não se sabe aonde é que para o co-trabalho. O projeto de co-trabalho foi discutido com os sindicatos e a sua execução final não temos nenhuma resposta. O governo alterou a lei da função pública, o Estatuto da Função Pública. Na devida altura, não chamou os sindicatos para fazerem parte ativa do processo. E para nós, essas formas de gerir aquilo que tem a ver com o trabalhador de uma forma lateral pelo governo, preocupa-nos. O Instituto Universitário de Contabilidade, Administração e Informática UK graduou ontem mais de 137 finalistas dos cursos superiores e médios com equivalência 12º ano inicial. A cerimónia aconteceu no Palácio dos Congressos na presença de amigos e familiares. O momento é de regozijo para os 137 finalistas dos cursos superiores e médios com equivalência a 12º ano liceal no Instituto Universitário UK. Depois de 5 anos de formação, receberam ontem os seus diplomas. Concernente às instalações condignas, com os nossos recursos financeiros continuamos as construções do novo edifício com a seguinte programação durante o ano 2018. Acabar o rei do chão no primeiro trimestre, o primeiro andar no segundo trimestre, o segundo andar no terceiro trimestre, o terceiro andar no quarto trimestre. Contactamos parceiros internacionais para a obtenção de recursos financeiros externos para acelerar a conclusão do edifício, conforme o calendário citado. Paralelamente à construção do edifício, a reitoria continua a investir na compra de equipamentos para garantir a informatização completa de todos os serviços do UK e a implementação total das tecnologias de informação como condição sine qua non para a garantia de sucesso nesta época moderna e poder ser uma das melhores universidades do espaço lusófono. Contamos com a participação de todos, porque o UK hoje é de todos. O ambiente foi de música, animação e teatro com os criativos. Está gostoso assim. Isso não é gostoso? Mori, essa manhã estou um bocadinho estressada. Minha pai está criando um monte de problema, falar cada coisa. Vamos sair um bocadinho, você fazer um relaxar um bocadinho, esquecer esses problemas.
Vais passar o dia todo em minha casa. Ok. Então vamos embora. Ok. Sem perder muito tempo. Só que é falar bonito. A cerimônia de queima de fitas também se destacou nesta que é uma altura de festa para os finalistas. O aumento de números de senhores à procura de educação é uma demonstração de expansão, segundo o reitor. Referente às nossas felicitações, a reitoria do IUCAI está muito satisfeita por ter convivido durante 8 anos com essas senhoras que tiveram a coragem, não tiveram medo, não passaram tempo nas críticas e conseguiram o objetivo sagrado e final, que é serem licenciadas e poderem continuar a contribuir para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico deste país, que é de todos nós, independentemente do gênero. Senhoras graduadas, mais uma vez, felicitações, e o IUCAI quer garanti-las que nunca estarão sozinhas. Podem contar conosco para ampliar os seus conhecimentos, concursos de mestrado e doutoramento, por um lado, e por outro, para um eventual enquadramento no mundo laboral. Para os finalistas, é mais uma conquista de vida e que abre caminhos às novas escolhas. É nosso desejo ardente que fique aqui registrado publicamente o nosso muito obrigado por essas aulas tão sabiamente ministradas, divertidas e bem trabalhadas. Estamos certos e convictos de que todas essas experiências serão proveitosas para enriquecer a nossa aprendizagem e acicatar os desafios da nossa vida cotidiana. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, sonhamos muito com esse dia e ele chegou. Vamos viver intensamente cada segundo de tudo isso e amanhã, abrir os nossos olhos, buscaremos novos desafios, medindo e mensurando os nossos conhecimentos. Afinal de contas, é apenas uma vitória de muitas que estão por vir. Ao término de mais uma etapa de cruzamento das nossas vidas, temos a plena certeza de que cada instante de aprendizagem foi muito válido. A imensa e variada descoberta das novas coisas nos levou a construir os alicerces de uma formação sólida que, doravante, tem de ser cultivada ao longo da vida. Os finalistas são pessoas de diferentes idades e uma grande percentagem de mulheres que se sentem mais entusiasmadas para desempenhar da melhor forma as suas funções. Antes de terminar, não posso deixar de sublinhar o relevante peso que a mulher vem assumindo no nosso processo de desenvolvimento do nosso país. Saibam que no IUCAI representamos a maioria, como podem constatar neste ato de graduação. Os dados disponíveis revelam que é cada vez maior o número de mulheres que vêm apostando na formação e particularizando o curso de Organização e Gestão da Empresa. Dos 55 que hoje vão ser graduados, 72,7% são mulheres. E o IUCAI termina a preparação de mais quadros formados para o mercado de trabalho, sendo, na maioria, mulheres. No quadro do Natal Solidário, o Ministério do Emprego e Assuntos Sociais entregou esta sexta-feira alguns géneros alimentícios aos idosos e mães carenciadas dos distritos de Água Grande e Loubata, com o objetivo de apoiar os mais necessitados. São estes idosos e as mães carenciadas dos distritos de Loubata e Água Grande que beneficiaram de géneros alimentícios ofertados pelo titular da pasta do Emprego e Assuntos Sociais. Este gesto tem como objetivo proporcionar aos mais necessitados um Natal feliz. Nós, depois de ter passado já por Lembacaué, hoje estamos a distribuir os cabazes para os idosos e as mães carenciadas dos distritos de Loubata e Água Grande. Amanhã nós iremos prosseguir e finalizar em Santo Tomé com os distritos de Cantagalo e Mesocha. Portanto, isso é um gesto conjunto
que o governo mais alguns parceiros, nos primeiros distritos que nós tivemos apoio da República Popular da China. Apesar das dificuldades, o primeiro-ministro viu em conjunto com o ministro das Finanças a possibilidade de nós criarmos condições para que as pessoas possam ter um Natal melhor. Gesto este que foi acarinhado pela autarca de Lobate e os beneficiários. Receber isso de bom grado, pelo facto do governo ter vindo à Câmara de Estado de Lobata para que nós possamos, em conjunto, fazer entrega de cabaz aos lobatenses no Natal solidário. E nós achamos da importância que tem o Natal para o país todo e, neste sentido, os lobatenses irão também sentirem-se felizes. Eu penso que pelo poder ficar, repetiu do outro ano, dele vir em saúde, ele com as suas famílias, para nosso país poder ficar firme, para continuar assim como ele está para trabalhar. Para cá está trabalhando bem. É bom, para mim é muito bom. Graças a Deus, por causa que eu ponho as netos. A mim não, eu ponho as netos. Tem 2 netos que não estão tomando. Que é carenciário que não está tomando, que tem mãe, que não está tomando para ele. Mas eu não, é só para neto. Muito obrigado. Ministério do Emprego e Assuntos Sociais a ofertar cabaz aos idosos e mães carenciadas dos distritos de Lobate e Água Grande. TPPST procederam na tarde desta sexta-feira a entrega de brinquedos e cabazes para as crianças internadas no Hospital Dr. Aires de Menezes, um gesto que foi acompanhado pelo diretor-geral deste maior centro hospitalar do país. Antes de proceder à entrega de cabazes, os deputados do MLSTP-PSD reuniram-se com o diretor do Hospital Dr. Aires de Menezes. Durante a conversa, os deputados se inteiraram da realidade do referido centro hospitalar. Depois da reunião, dirigiram-se à Pediatria 2 e procederam à distribuição dos brinquedos. Como sabe, estamos num período de festa, de Natal. Natal é mesmo festa para as crianças, é o nascimento de Jesus. Portanto, as crianças estão sempre à espera que venha um Pai Natal que traga algum sonho. E nós viemos cá trazer alguns sonhos das crianças, trazendo alguns brinquedos, alguns sumos e coisas desse género que as crianças normalmente nesse período gostariam de ter. Daí que sentimos satisfeitos, o grupo parlamentar do MLSTP, nós contribuímos, cada deputado colocou um montante para este fim. A nossa entrega não vai ser somente aí no Hospital Central, mas também iremos fazer algumas entregas nos centros, portanto, nos distritos, onde existem crianças também acamadas. Iremos para todos os distritos também fazer o mesmo gesto. O diretor do Hospital, Dr. Aires Menezes, congratulou-se com a iniciativa e agradeceu. Nós, o Hospital Aires Menezes, no período natalício, recebemos muitas ajudas e ficamos bastante agradados com a visita dos deputados, não só para oferecer, mas também para interarem, para saberem como é que o hospital está a funcionar, as dificuldades que nós temos e também eles também têm algumas sugestões. Na conversa foi uma troca interessante. E no âmbito das ofertas, nossas crianças ficarão muito agradecidas. São bons brinquedos, coisas que elas estavam à espera nesse período, toda a criança está à espera do Pai Natal. Deputados do MLSTP procedem à entrega de brinquedos às crianças internadas da Pediatria 2 do Hospital Aires de Menezes. Um grupo de comerciantes chineses entregou esta sexta-feira alguns géneros alimentícios aos idosos do lar da Santa Casa de Misericórdia do distrito de Mesos. A ação tem como finalidade ajudar os idosos mais carenciados. Estes comerciantes que residem neste território já há algum tempo não quiseram ficar indiferentes. Desta vez, os mesmos se deslocaram ao distrito de Mesos, mais concretamente no lar da Santa Casa da Misericórdia,
para proceder à entrega de alguns gêneros alimentícios no âmbito da quadra festiva. Nós chineses que vivem e trabalham aqui em São Tomé, é uma parte da sociedade de São Tomé. Fazer alguns projetos sociais é nossa obrigação. Eu, em nome de todos os chineses em São Tomé, desejo boas festas a todos. Não é a primeira vez. Antes não tinha relação diplomática. Nós fazemos alguns projetos sociais só em nome pessoal. Hoje, como já tem relação diplomática, nós fazemos coisas em pública. Esta política de que São Tomé tomar relação com a China é uma grande vitória para nós. Eu acho também para São Tomé também. Santa Casa da Misericórdia é uma instituição que tem como finalidade ajudar os mais necessitados. O coordenador desta instituição agradeceu o gesto. Sentimos agradecidos porque nós, a Santa Casa, para nós conseguimos realizar nossos objetivos, que é ajudar os mais necessitados. Para a presidente da autarquia local, estes produtos geram em bom momento, tendo em conta que se aproxima a quadra natalícia. É nesse quadro de preocupação que a autarquia de Mesoche solicitou junto à Associação de Comerciantes Chineses e encontrou neles a sensibilidade de fazer hoje a entrega desse gênero, que vem, no fundo, reforçar aquilo que o centro diariamente faz e, em traços gerais, proporcionar um momento de mais alegria, mais sentimento de festa, para que, no fundo, todos possamos viver esse final de ano com mais intensidade. Comerciantes chineses em São Tomé entregam gêneros alimentícios como arroz, esparguete, óleo, feijão ao lar da Santa Casa da Misericórdia da Trindade. Carles Puigdemont afirmou que os catalães deram uma bufetada ao governo de Mariano Rajoy e exige que se levante de imediato o artigo 155 da Constituição que suspendeu a autonomia da Catalunha. O antigo presidente da Generalitat referiu que o resultado das eleições desta quinta-feira, que deu a maioria aos movimentos separatistas, pede um novo referendo. A partir de Bruxelas, onde está exilado, Carles Puigdemont afirmou que os catalães deram uma bufetada ao governo espanhol de Mariano Rajoy e exigiu que se levante de imediato o artigo 155 da Constituição, que suspendeu a autonomia da Catalunha. A República da Catalunha conquistou a monarquia do artigo 155. Espero que eles entendam. Eles devem perceber isso. O Estado espanhol foi derrotado. Rajoy e os seus parceiros perderam e levaram uma bufetada dos catalães. Rajoy e la seva aliança e els seus aliats han perdut e han rebut uma bufetada dels catalães. Perderam o plebiscito com o qual queriam legalizar o golpe de Estado do artigo 155. A número 2 da esquerda republicana catalã, Marta Rovira, afirmou que os catalães votaram República e contra o 155. Isto apesar do partido liderado por Oriol Junqueras, preso por rebelião, não ter ido além dos 21,40% dos votos, elegendo 32 deputados e falhando o objetivo de vencer o escrutínio. Já a candidatura de Unidade Popular da extrema-esquerda assegurou a eleição de 4 deputados, conquistando 4,45% dos votos. O líder Charles Riera afirmou que as eleições resultarão numa maioria republicana, sublinhando, no entanto, que entre os independentistas, a esquerda tem mais deputados do que a direita de Puigdemont. Os partidos independentistas da Catalunha mantêm-se na maioria questões tão diversas, a maioria absoluta no Parlamento,
e querem um novo referendo, os independentistas de Catalunha conseguiram manter a maioria absoluta no Parlamento Regional e acreditam mesmo que isso lhes dá legitimidade para fazer um novo referendo à independência. Foi em Bruxelas que Carles Puigdemont, o líder de Junts per Catalunya, e os 4 conselheiros que fugiram para a Bélgica acompanharam a noite eleitoral. Lutamos em desvantagem e ainda assim ganhamos. Por isso temos um claro mandato democrático. Naturalmente que precisamos de falar e negociar. Mas o governo espanhol tem de ouvir o povo da Catalunha. The Spanish government needs to listen to the people of Catalonia. Gostávamos de poder regressar amanhã, mas é claro que teremos de esperar para ver se há alguma reação do governo espanhol e também para ver se a justiça espanhola decide mudar a sua opinião sobre o nosso caso. A justiça espanhola decide de changer son avis sur tout notre cas. Restam então aguardar pelo próximo capítulo da luta da Catalunha pela independência. Ultrapassada a euforia, abrem-se agora muitas interrogações. Carles Puigdemont e os 4 ex-conselheiros expressam vontade de regressar, mas não dizem quando. Desejam ainda que a Europa ouça a voz dos independentistas, o que não será fácil. No Sudão do Sul, órfãos cantam para esquecer os problemas. São milhares as crianças do Sudão que ficaram órfãs devido à guerra. Apesar das dificuldades, há soluções para esquecer os problemas. São milhares as crianças do Sudão do Sul que ficaram órfãos devido a uma longa guerra civil, a qual se seguiu um novo conflito após a independência e que dura desde 2013. Ana Conga tem 16 anos, vivia nas ruas e foi resgatada por uma organização não governamental, ao abrigo da qual vive há 8 anos. Foi com ela que encontrou um caminho para esquecer os problemas. Adoro cantar porque cantar dá-me forças. Faz-me feliz e ajuda-me a esquecer muitas coisas que aconteceram e os lugares onde vivi. Por isso, quando começo a cantar, esqueço tudo. A Unicef alertava na segunda-feira para o fato de que mais de metade das crianças do país são vítimas de desnutrição, doenças, recrutamento forçado, violência e que não vão à escola. Dois artistas são-tomenses puseram as suas peças de arte no restaurante Café César. A exposição retrata o dia-a-dia da população são-tomense. Os quadros e as peças de escultura têm o título de Nós e foram inspiradas com base na realidade dos são-tomenses. As esculturas que estão ali representadas nesta exposição com o tema Nós têm a ver com o dia a dia do povo são-tomense. Nós procuramos aqui representar o cotidiano do povo são-tomense. O dia a dia, os hábitos, os costumes que nós procuramos aqui representar com estas obras de esculturas. Os dois artistas refletiram sobre a dura forma dos são-tomenses de ganhar a vida e quiseram chamar atenção para o facto. Por isso, pintaram e esculpiram peças que traduzem este modo de viver. A preocupação de mostrar o nosso trabalho sobre o tema, o dia a dia, que é o tema Nós, é para nós podermos lembrar como que vivemos no nosso pequeno país, tendo em conta que se olharmos um pouco para as pessoas que vivem um pouco lá para a roça, podemos ver que há senhoras que dão no duro para poder comer um pão de cada dia.
Então podemos observá-la em diversas funções do serviço, que podemos ver a senhora para quebrar cacau, podemos ver a senhora no mato, a busca do meio da sobrevivência. São 19 peças de artes que estão expostas ao público nesta exposição. 9 são pinturas plásticas e as outras são madeiras esculpidas. Homens a pescar, mulheres a vender peixe, outros a tocar uma guitarra e tambor, são quadros que podem ser encontrados nesta exposição no restaurante Café César. A exposição tem duração de um mês. Vamos agora ao desporto. No Estádio Nacional 12 de Julho deu-se início ao Campeonato de Futebol Juvenil em masculino. As equipas do Sporting e do Desportivo de Correia defrontaram-se no jogo inaugural. Estas são das 20 equipas juvenis em masculino que participam neste campeonato de futebol e que esta quinta-feira, 21 de dezembro, feriado nacional, marcaram presença no simbólico ato de arranque da competição. Equipados a rigor, os jovens jogadores ouviram do vice-presidente da Federação São Tomense de Futebol, Jazir Ramos, palavras de incentivo para um bom campeonato com fair play em todos os lances. Um apelo que se estendeu aos árbitros e dirigentes dos clubes. Aos jovens atletas, aos rapazes e às nossas senhoras, que joguem, as meninas que joguem futebol amigavelmente, com fair play, um espírito de entreajuda e que pratiquem futebol, que é a melhor coisa que eles podem fazer, e aos árbitros aqui que façam o seu papel da melhor maneira possível, aos presidentes dos clubes, desde já o nosso agradecimento e devido à conjuntura em si, a Federação tudo fará para o campeonato decorra dentro da normalidade e esperemos que termine bem. O Desportivo de Ototó, a equipa da Divisão de Honra, que na última temporada subiu à segunda divisão do futebol nacional, está neste campeonato com duas equipas, sendo uma de masculino e outra feminino. Para o dirigente e treinador da equipa, esta competição chegou em boa hora, uma vez que veio preencher o vazio no futebol nacional com o período de defeso. Este campeonato veio numa boa hora, dando em conta que a equipa sénior nesse momento encontra-se de férias e nesse momento a rodar os miúdos, ter gosto de competição, já assim já vão ter gosto de competição. São os futuros jogadores que vão representar o país mais tarde e quando tem competição assim é bom porque são substitutos dos outros que já estão a reformar-se. Então é bom, tanto como as miúdas, a equipa feminina. É pela primeira vez eu estou a participar, temos pouco tempo de treino, estamos a participar, vamos fazer o nosso jogo, está-se a ser preparado muito bem os miúdos e vamos demonstrar. Ao campeonato de juvenil, as equipas do Sporting e do Desportivo Correia deram pontapé de saída no jogo inaugural. Numa partida com algum equilíbrio, os jovens dos Leões mostraram-se alguma supremacia e com favoritismo do seu lado. Isso mesmo viu-se nesta jogada, que resultaria em golo para o Sporting, que começou com goleada imposta aos jovens miúdos da Correia. 7-0 foi o resultado no final do jogo, que assim abriu mais uma época para fazer girar a bola depois do fecho da temporada do futebol sénior. E com esta notícia do desporto, pomos ponto final nesta edição do Telejornal. Boa noite.